Bom dia. Mais encontro nosso, meditando na epístola do nosso querido apóstolo João, a primeira carta de João, né? Nós estamos tratando esse assunto e o objetivo dessa carta é que João escreve para todas as igrejas durante todos esses séculos todos, porque ela é super atual, é cada vez mais a gente se parecer com Jesus. E a mensagem de hoje, nós estamos trabalhando em cima do capítulo 3 dessa epístola, é como se conhece alguém que se diz cristão. Né? Jesus já respondeu isso, né? Que a árvore se conhece pelos frutos. É os frutos da vida que vão mostrar que realmente se a pessoa é um cristão ou não é. Mas vamos trabalhar, vamos ver o que João diz para nós sobre esse assunto. Olha só, eu convido você aqui a abrir no capítulo 3 dessa epístola, a partir do verso 8. Vamos ler. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós trabalhamos nesse versículo no nosso último encontro. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. No verso 10, ele fala: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade. Palavras fantásticas, palavras atuais do nosso querido amigo apóstolo João, que tem falado para nós o motivo supremo dele ter escrito essa carta: imitar a Jesus Cristo. Nós falamos no nosso último encontro que o cristão deve sempre se lembrar do privilégio que ele tem de ser chamado filho de Deus. E aí João entra nesse assunto trazendo temas importantíssimos, falando sobre a semente que foi plantada no coração daquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Essa semente é plantada pelo Espírito Santo de Deus. E que estilo de vida nós devemos ter em função dessa realidade espiritual. E ele fala que o fundamental, a marca que identifica alguém como cristão, é o seu relacionamento com o próximo. É a marca que mostra como nós somos. É a marca de um verdadeiro cristão. Então vamos ver, passando por esses versículos, vamos ver logo o 8 e o 9. O 8 nós falamos no último encontro, mas vamos ver aqui. O que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Olha só, nascido de Deus. Toda semente, seja ela uma planta qualquer, ela tem o DNA da sua origem, né? Uma semente de abóbora tem o DNA da abóbora. Uma semente de um limão tem o DNA do limoeiro, não é? E Jesus já nos disse na palavra do semeador que a semente lançada pelo semeador é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus carrega, traz em si o DNA de Deus.
E a Bíblia trabalha esse termo semente como sendo a descendência dos filhos de Deus. Lá em Gálatas 3, fala que Abraão é o pai da fé. Os judeus, no tempo de Jesus, se diziam filhos de Abraão. Mas a Bíblia mostra que o verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem a fé em Jesus Cristo, porque ele é o pai da fé. Então nós pertencemos à nova descendência de Abraão. Não se limita mais ao povo judeu. E esse termo semente, que nós modernamente chamamos de DNA, né? A Bíblia chama em algumas passagens, a palavra grega que ela usa para essa vida de Deus é o zoe de Deus, que difere da vida bio, que toda criatura, todo ser humano tem. O zoe não, é uma vida espiritual. A Bíblia chama lá em Romanos capítulo 8, a lei do espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. É um poder transformador que está no ser humano que entregou a vida a Jesus. É a promessa que foi dada aos profetas do Antigo Testamento, quando Deus fala: vou tirar o coração de pedra e darei para vocês um coração tal que vocês vão poder se conectar comigo, um coração que vai entender as coisas do Espírito Santo. A Bíblia chama em 1 Coríntios 2 essa vida de mente de Cristo, que o cristão passa a receber o discernimento espiritual para que ele entenda as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, que para um homem que não tem Cristo no seu coração é loucura. Ele não consegue entender, é um homem natural. Tiago 1,18 diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Olha aí, novamente esse termo de gerado, palavra como semente. Jesus fala que aquele campo, fala daquela mente humana que recebe a palavra de Deus, essa palavra de Deus, quando entra nele, frutifica, é como se fosse um bom campo que dá uma colheita de 100 por 1. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz que a palavra é a semente incorruptível, porque ela tem o poder de nos regenerar. A biologia fala que toda hora células mortas do nosso corpo são eliminadas e células vivas renascem o tempo todo. Toda hora nós estamos sofrendo um processo de regeneração física, mas a verdadeira regeneração que acontece no nosso espírito. É essa regeneração espiritual que vem pela palavra, que está nos preparando para algo glorioso, que a Bíblia chama de a futura glorificação dos filhos de Deus, que serão semelhantes a Cristo como Ele é hoje. Olha que coisa linda! E tudo isso acontece por meio da palavra, porque a palavra é a própria pessoa de Jesus Cristo. Isso nós estamos fazendo aqui nessa manhã, falando da palavra de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne. Tudo foi criado pela palavra. Ele mesmo fala: as minhas palavras são espírito e vida. Então reparem, irmãos, a presença poderosa da palavra de Deus em nós, o tempo que você gasta em ouvir a palavra, que você permite que a palavra penetre no seu coração, é a salvaguarda que nós temos para evitar que o pecado nos domine. O pecado ele entrou no mundo por meio de uma palavra mentirosa que Satanás disse, que colocou dúvidas na palavra de Deus. E a função dos demônios ao longo desses 2022 anos de igreja tem sido deturpar a palavra de Deus. A palavra que é pregada nos púlpitos da igreja ser deturpada para que as pessoas não sofram esse processo de conversão e de regeneração. É algo tão poderoso a palavra que os demônios a manipulam. A Bíblia alerta isso em vários lugares. O próprio Satanás usou a palavra de Deus no Salmo 91, no Monte da Tentação de Jesus. Então ele está falando isso para a gente, que aqui no verso 9, quando ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, a princípio parece uma incoerência com o que ele disse lá no capítulo 1, no verso 8, quando ele afirma: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então aqui lá ele disse que nós somos mentirosos se dizer que não pecamos, e aqui ele está dizendo que o pecado não faz parte da nossa natureza. Ué, como é que pode isso? A princípio parece uma incoerência. Mas o verbo grego
que está na forma do Ariosto, né? Ele é que revela que aí nós temos uma ação contínua. O que ele está querendo dizer que o poder do pecado ele está sempre presente no coração do homem. Ponto. Ele entrou na humanidade e ficou. Jesus veio para destruir esse poder em nós. Então é tolice negar, dizer que nós não temos potencial para pecar. O potencial que nós temos para fazer o mal. Salmo 139, o salmista fala, Senhor, sonda-me, veja se eu tenho algum caminho mal, vê se eu tenho algum pensamento mal, vê se eu tenho alguma inclinação para o mal, porque nós somos assim. A nossa natureza é um verdadeiro pitbull de maldade. E a nossa natureza espiritual permite a comparação, assim, meia... Só para a gente entender, é como se fosse aquele cachorrinho fofinho, aquele shih tzu, né? Então, quem você vai alimentar? A sua natureza carnal ou a sua natureza espiritual? Dependendo qual natureza você vai alimentar, ela vai predominar em você. Então, é isso que João está falando. Se a palavra de Deus está em nós, a gente vai alimentar a nossa natureza espiritual. Nós vamos cada vez nos parecermos mais com Cristo. Agora podemos pecar, mas ele mesmo fala que se pecarmos, nós temos um advogado, que é o próprio Cristo. Então, a vida do cristão é uma vida de confissão diária. Diariamente temos que confessar nossos pecados diante de Deus, pedir misericórdia e pedir que Ele nos conserte, que Ele nos ajude para que a gente tenha uma vida onde a virtude e o caráter de Cristo sejam mais presentes. A verdadeira devoção é essa. É ter consciência da nossa natureza e pedir ajuda que o Espírito Santo continue essa obra de transformação. Aí nós temos o pecado vai ser uma eventualidade. A gente vai pecar, mas é uma coisa eventual, não é uma prática de pecado. Não é aquela prática que domina o nosso caráter, que domina nossas atitudes e que define o nosso estilo de vida. Tá? Então, ele está falando que por isso que Jesus fala para Nicodemos que não adianta se o ser humano não nascer de novo. Então, nós temos que receber essa semente de Deus para que a gente possa experimentar esse poder do novo nascimento, o milagre espiritual, para que a gente possa ser chamado de filho de Deus. Bacana, né, irmãos? Agora olha só o verso 10 que ele está falando aqui para a gente. Aí ele fala assim, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus e também quem não ama seu irmão. Pronto, ele definiu. João definiu agora quem não pratica a justiça e quem não ama. Esses são filhos do diabo. Palavra forte, muito forte. Quem é o verdadeiro filho de Deus e quem é o filho do diabo? Não pratica a justiça, quer dizer, uma pessoa injusta. Qual é a característica da injustiça? É a mentira, é a calúnia, é a falta de verdade. E aquele que não ama o irmão. Parece que João está escrevendo essa epístola agora, hoje. Né? Hoje é 1º de janeiro de 2022, o primeiro dia do ano de 2022. Parece que ele está lá num quarto de hotel ou na sua casa escrevendo hoje, porque isso tem sido a marca da nossa geração hoje. Nesse tempo de redes sociais, nesse tempo de fake news, nesse tempo de negação. Olha como toda hora eu estou falando isso, irmãos. Porque eu vejo como isso tem afetado a mente dos cristãos, principalmente aqui no Brasil. Nós vivemos uma época de alienação, as pessoas estão alienadas. As pessoas estão num nível de futilidade nas redes sociais, que é algo assustador. Colocando coisas íntimas, procurando likes, mostrando... Bom, eu não quero entrar em detalhes, porque cada um pensa nisso, eu não quero ferir suscetibilidade de ninguém, estou falando no conjunto como um todo. E isso é acompanhado por preconceito, e pior, por um sentimento que está tão marcante no meio cristão, que é o negacionismo. Negar a realidade. E trazendo no seu bojo ódio. Tudo isso são práticas demoníacas, irmão.
Tem um filme da Netflix aí que é muito interessante, eu não sei se você pode definir ele de filme de humor negro, de ficção ou drama, porque ele tem tudo isso nele. Achei Não Olhe Para Cima. Eu recomendo que você assista. É muito parecido com o que a gente está vivendo hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo. Parece que nós estamos vivendo isso com marca de em muitos países. Né? É a história de uma cientista mulher, né? Começa o preconceito a partir daí, que descobre a aproximação de um cometa em rumo de colisão com a Terra, algo perigosíssimo. Né? Que no passado já destruiu a vida no planeta, os dinossauros foram extintos por causa de um cometa. E esse poderia vir em rota de impacto, poderia destruir o planeta e toda a humanidade. Então ela, junto com o seu chefe cientista, e junto com alguns cientistas sérios, tentam convencer o governo dos Estados Unidos e tentam convencer do perigo que se aproxima. E o que se observa é um grande negacionismo. As pessoas negam a realidade. Por isso que é o nome do filme, Não Olhe para Cima. E envolve a futilidade das redes sociais, envolve a mentira presente nas mídias sociais. Enfim, é um filme extremamente esclarecedor do momento que nós estamos vivendo hoje. Essa semana, eu estava lendo na internet, num jornal, acho que foi a Folha, que dizia que, olha só, o Brasil sofreu. O Brasil é o segundo país do mundo em maior número de mortes por Covid. Nós chegamos a quase a 650 mil mortos, irmãos, isso é uma tragédia. E isso só foi freado por causa da vacinação, que veio de forma tardia, mas pelo menos veio, e está sendo feita em massa no país. Então essas novas variáveis aí do Covid, Omicron, etc., o efeito não tem sido tão devastador. Mas devido a várias atitudes que já estão sendo divulgadas aí, não precisa ficar falando, nós demoramos muito a tomar essa atitude da vacinação como proteção. E os dois países que têm maior índice de morte, que é os Estados Unidos e o Brasil, foram os países que mais relegaram o papel da ciência no combate ao Covid. Agiram de forma tardia. Muito bem. Aí nessa semana, mas graças a Deus, o número de mortes no país diminuiu muito. Eu espero que esse ano isso chegue a nível zero. Né? Todos nós torcemos por isso. A campanha está aí de vacinação em massa, tem sido muito bom. Mas foi alertado que tem um estado no Brasil onde o número de mortes não para de crescer de Covid e a taxa de vacinação é baixíssima. As pessoas não querem se vacinar. Aí foram procurar saber, os repórteres foram investigar, é Roraima. Né? Por que em Roraima está essa taxa tão baixa? Aí foram descobrir que os pastores, olha só, irmãos, pastores de igrejas pregando ao povo, dizendo que os postos de saúde eram mensageiros de Lúcifer e que a vacina era instrumento do diabo, que ia causar vários... Olha, irmãos, isso é de uma maldade. Isso já extrapolou o nível da ignorância. Isso já entrou no campo da mentira, no campo da calúnia, da fake news. Em Mateus capítulos 27, você vai ver que são os sacerdotes, os pastores da época, que vão convencer o povo a pedir a crucificação de Jesus Cristo ao invés da prisão de Barrabás. E eles falam que mentiras para o povo, fake news, isso é a maior forma de injustiça. As pessoas se preocupam muito com o que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, né? Que ele fala que é conhecido como o pequeno Apocalipse, né? Onde Jesus vai falando o que vai acontecer antes da volta dele. Mas o capítulo 25 é mais preocupante. Porque o capítulo 25, Jesus está falando da realidade da igreja. Primeiro ele conta a parábola das 10 virgens, mostrando que metade da igreja não tinha a presença do Espírito Santo, era apenas religiosa. E ficou de fora na volta de Cristo. Logo em seguida ele fala da parábola dos talentos, a responsabilidade que cada cristão tem dentro de si, ao receber a palavra de Deus, a semente de Deus e ser transformado, de colocar esse dom de Deus em prática para abençoar vidas.
E o que acontece com aquelas pessoas que, ao invés de fazer isso, enterram seu talento, como a gente vê nas redes sociais, dentro do meio cristão, o que está acontecendo. E depois ele vai falar sobre o grande julgamento do trono branco, onde Jesus fala de forma explícita: eu não vos conhecia, pessoas que pregavam e faziam milagres no nome dele. Então esse capítulo ele é perturbador, irmãos, porque ele fala da nossa vida cristã. Então, João está falando, aquele que pratica a injustiça e aquele que nega o amor ao próximo é a realidade de Mateus 25. E isso envolve aos cristãos, principalmente aqui na igreja brasileira, a gente vê isso de forma muito presente, pela total falta de amor ao seu semelhante. É muito grave isso, irmãos. Verso 11, vamos continuar com o que ele está falando. Como conhecer um cristão? Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Jesus falou isso. Sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, quando você se entrega a Cristo, o amor tem que ser o seu motor de vida. Aí ele continua no verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais as do seu irmão eram justas. Então, ele cita o exemplo de Caim, né? E eu vejo os reflexos da vida de Caim na vida de muitos cristãos aqui no Brasil. Por quê? Porque Caim era um homem marcado pela falta de amor. Ele era marcado pelo ciúme, pela inveja. E isso tudo produziu nele o homicídio. Gênesis vai tratar ali da descendência de Caim no início, onde você vai ver o número de assassinatos crescendo no mundo, a escravidão crescendo, o genocídio crescendo, a cobiça e a busca de riquezas. Tudo isso levou a humanidade a um ponto tal que no capítulo 8 de Gênesis, Deus se arrepende de ter criado o homem. Daí veio o dilúvio. Então, e Jesus alerta muito isso, que quando se aproximar a volta dele, os dias serão muito parecidos com os dias de Noé. Eu convido você até a assistir um vídeo que nós estamos falando sobre os dias de Noé, para ver como tem muitas semelhanças com os dias de hoje. No verso 13, João continua. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Jesus já tinha falado isso. Se odiaram a mim, certamente vocês serão odiados pelo mundo. O mundo odeia qualquer amor a qualquer virtude. A virtude é algo que aborrece. Ela provoca hostilidade. Porque a virtude e a bondade sempre funcionam como um acusador de conduta. O aborrecimento do mundo por um cristão genuíno, não um cristão mundano, mas um cristão genuíno, sempre vai acontecer. Sempre, sempre. E deve-se que o homem mundano vê no cristão a sua própria condenação. Por quê? Porque ele vê o que ele não é. E lá no profundo do seu coração, ele sabe que deveria ser como aquele cristão é, que tenta imitar Jesus, mas ele não quer mudar. Então ele procura eliminar aquelas pessoas que o lembram de uma bondade perdida. Agora, isso é uma coisa que vem acontecendo desde o início do cristianismo, mas a tragédia é quando isso acontece no meio daquelas pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, que têm práticas de vida que não é nada disso. Eu sei, os fariseus, que eram um partido religioso na época de Jesus, a própria palavra fariseu significa aqueles que eram separados, que seguiam a lei com rigor tremendo, foram eles que tiveram ódio a Jesus e tramaram a morte de Jesus. Mas eles não conseguiriam fazer isso se não houvesse no meio deles um traidor. No meio dos discípulos de Jesus era necessário alguém que traísse Jesus. Porque senão não teria como eles chegarem a esse. E a Bíblia relata que quem fez isso foi Judas. Na última ceia, a Bíblia relata no Evangelho de João que o diabo, o próprio Satanás, entrou em Judas. E aí eu quero chamar a atenção de um detalhe. A gente vê muito espetáculo circense, né, de pessoas pseudo-endemoniadas em igrejas,
pentecostal, onde faz aquele circo. Manda, pergunta o nome, bota a mão para trás, manda ficar de joelho, e o cara fica falando um monte de bobagem ali. Eu tenho sérias dúvidas com relação à possessão demoníaca, porque Judas, quando o diabo entrou nele, ele não ficou babando, ele não botou a mão para trás, ele não tremeu, ele não engrossou a voz, não, ele agiu naturalmente, calmamente. Tanto é que os discípulos não desconfiavam dele, em momento algum. O próprio Cristo é que sabia que era ele. E mesmo assim lavou os pés dele. Ele procura com calma, com tranquilidade, os sacerdotes e se oferece para trair Jesus com a maior calma possível, pelo salário de 30 moedas de prata. E ainda dá um sinal, aquele a quem eu beijar. Isso mostra o nosso coração como pode ser facilmente, irmãos, influenciado pelo pecado e por forças das trevas. Tu não vê Judas falando palavras torpes, mão para trás, babando, nada disso. É simplesmente ele queria o poder e a grana. O poder ele seduz evangélicos, seduz não evangélicos, seduz o ser humano de maneira geral. E aí no verso 15, João está falando isso aqui para a gente. Ó. Ele fala assim, quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então ele está falando no Sermão da Montanha. Antes ele tinha falado o seguinte, perdão, só voltando aqui no verso 14, ele fala assim, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quer dizer, quem não ama está morto. Quem não ama, a lei do Espírito da vida não está funcionando. E o salário do pecado é a morte. Morte é uma vida sem amor. Aí no verso 15 ele vai falar quem odeia o seu irmão, e Jesus já tinha falado isso no Sermão da Montanha, dizendo que sentimentos guardados no coração humano, sentimentos de rancor, de ódio, de ciúme, de inveja, torna a pessoa homicida, mesmo que ela não tenha cometido crime nenhum. Por isso que você fica chocado com, às vezes, explosões de ódio de algumas pessoas fazendo elas cometer crimes bárbaros. Elas nunca fizeram nada disso na vida. Vídeos feminicídios que estão acontecendo. Então, o que ele está dizendo que o grande perigo é, se isso está presente, a vida eterna não está presente. Ah, meu Deus, não tem perigo pior do que esse. Perder a vida eterna. Misericórdia. Misericórdia. É isso que João está falando para nós. Então, no verso 16, ele vai explicar como nós devemos amar. E ele cita o exemplo novamente de Jesus. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós e devemos dar a vida para os nossos irmãos. Vida não significa que você tem que morrer por alguém. Vida significa que você tem que cuidar. Cuidar. Isso é uma lição que às vezes para nós é muito difícil. Para mim e para você. Temos que aprender isso, irmãos. E ele fala, como que nós devemos amar? Imitando a Jesus. Imitando a Jesus. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. Então é algo que a gente tem que botar em prática, irmãos. Começa nas redes sociais, em todos os locais. Em todos os locais. Não seja um veículo disseminador da injustiça e da mentira. E no verso 17, ele vai falar uma coisa muito prática. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Supra as necessidades do seu irmão. Quando você faz isso por alguém, é como se você estivesse ofertando a Deus. Deus é espírito. Deus não precisa de um prato de comida. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas quando você faz isso por alguém, é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus Pai. Isso é uma coisa prática. Jesus abomina qualquer tentativa de doutrina humana que queira quebrar esse princípio, como os fariseus faziam, a tal do Corban, né? Que falava, o filho, não, esse dinheiro que você ia usar para socorrer seu pai e sua mãe, não precisa não, dá de oferta aqui no templo que Deus vai gostar mais. Olha só, irmão, como isso é antigo, essa prática demoníaca. Conhecereis quando você cuida da necessidade. Olha, irmãos, nesse período de pandemia,
Algumas igrejas que tentavam aliviar o sofrimento, né? Na nossa igreja, a gente, com nossos recursos pequenos, nós nos aliamos a uma igreja em São Paulo e compramos alguns cilindros de oxigênio para Manaus. Pois quando foi feito isso, irmãos pensavam que esse tipo de atitude de amar, de socorrer quem está precisando, é uma atitude comunista, irmão. Olha o nível que nós podemos chegar de endemoniamento da nossa mente. Aonde que você socorrer pessoas de necessidade é uma atitude comunista. Isso é de uma loucura total, irmãos. Comparar com uma doutrina política como o comunismo, que é uma doutrina ateia, é uma doutrina que não tem Deus, isso é um absurdo. Socorrer aquele que precisa. Se o cristão fizesse isso, irmãos, dentro da sua esfera de alçada, esse mundo seria muito melhor. E no verso 18 ele termina: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Enfim, não seja um político em suas palavras. Não fique dando glória a Deus e cuspindo naquele que precisa. Está aí, irmãos. João é muito claro. É muito claro. A palavra de Deus é muito clara. Lembre de que Deus destruiu Sodoma. Não foi por causa da perversão sexual de Sodoma, que era imenso, mas é pela falta de compaixão que Sodoma tinha pelos mais pobres e necessitados. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar nisso como marca de estilo de vida para o ano que está se iniciando. Como você conhece alguém que se diz cristão? Jesus diz: a árvore conhece pelos seus frutos. Que nossos frutos sejam bons, frutos de justiça e de amor. Que esse ano seja um ano marcado por isso na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe, querido. Fica com Deus.